Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao segundo round do Torneio de Candidatos 2018. Hoje tivemos 4 partidas bem interessantes. Não foi um dia tão tumultuado e turbulento quanto ontem. Ontem nós tivemos 3 jogos decisivos que você pode conferir no vídeo anterior. E hoje a gente tinha aí a expectativa de ver os jogadores disputando, claro, partidas muito difíceis, mas a gente sabia que uma hora ou outra as partidas vão dar uma pausa nos resultados decisivos e que o número de empates vai subir de novo, porque é natural nesse alto nível. Porém, a gente teve uma das partidas decisivas e uns outros 3 empates que também merecem ser comentados, então eu separei um pouco de cada partida para a gente passar aí e conversar um pouco. A primeira que eu quero conversar é a partida entre o Mamedyarov contra o Aronia, tá? Duas feras, né, do torneio, e muita gente está esperando inclusive que um dos dois vença, né? O Mamedyarov venceu ontem o Kayakin, o Aronia vem de um empate com o Ting Liren, e aí o Mamedyarov com as peças brancas tinha com D4. Essas que foram empates a gente vai passar mais rápido, tá? Apenas algumas coisas que eu quero conversar com vocês sobre elas. Então vamos lá, só pra gente dar uma olhada mesmo na partida. Cavalo F6, C4, E6, cavalo C3, bispo B4. Padrão, o Mamedyarov permitindo que o Aronia jogue uma defesa Ninja. E aí ele vem logo com o lance dama C2, que é praticamente o lance mais jogado hoje em dia contra a Ninja. Depois de roque, A3, já desafiando o bispo. O bispo agora tem a opção de tomar o cavalo ou retornar para a casa E7. Me parece que a melhor coisa de fato é você entregar o bispo, que é de fato o que o Aronia faz. E aí depois de dama toma em C3, D5, contra-atacando no centro, bispo G5, cravando cavalo H6, bispo toma o cavalo, dama toma em F6. Até aqui linhas bastante teóricas. Depois de cavalo F3, C6, G3, se eu não me engano é esse lance que é uma novidade, né? Não é muito comum em posições como essa, esse lance G3 para você trazer para o jogo o bispo de F1. Depois tivemos cavalo D7 desenvolvendo, bispo H3 e não colocando o bispo na casa G2. Ele nessa casa me parece bem mais ativo ao longo dessa diagonal. E aí depois de B6, peão toma em D5, peão toma em D5, a partida entra num ritmo bem agudo. Ele começa a ficar um pouco mais agudo, com a dama atacando a torre e ela saindo do ataque. Mas você percebe que os lances são meio que intuitivos depois de um tempo, tá? Por exemplo, as brancas percebem que seu rei está no centro, então elas vão lá e jogam roque nessa posição. Depois de torre D8, que também é um lance padrão, você traz mais um defensor para o cavalo, ao mesmo tempo que você também coloca uma torre em jogo. E depois de torre de F1, bem padrão. É tanto que essas partidas praticamente não tem erros assim. Os jogadores fazem os lances bastante intuitivos, lances padrão, e que não trazem a eles nenhuma complicação, de modo que a partida não tem como avançar e ter alguma vitória, né? Depois de bispo A6, atacando o peão em E2, temos bispo F1 defendendo, bispo C4 cortando essa conexão, né, entre torre e dama. Depois de dama A4 temos A5, B3 ataca o bispo, B5 ataca a dama, temos aí trocas de peões, torre C7, as brancas tentam começar a colocar certa pressão ao longo da sétima fileira, mas depois de bispo C4, dama A7, atacando o cavalo agora, as negras têm esse recurso defensivo, né, de torre A8, e aí aqui o jogo está empatado. Por quê? Porque basicamente a repetição é forçada de ambos os lados. Olha só, para você pensar, para onde vai a dama das brancas? A única casa que elas têm é a casa B7. E tipo, que lance você vai fazer com as negras? Se você tirar o cavalo daí, as brancas vão deitar e rolar na posição, tá? Provavelmente com
se você teria o cavalo para cá, provavelmente segue um lance do tipo cavalo E5. Logo depois, é uma posição muito complicada que basicamente não tem muito o que fazer, né? As negras têm que repetir e aí depois de 24 lances os jogadores acordaram o empate. Padrão, acredito que já era um resultado esperado, dois jogadores muito fortes, sem querer bater de frente mesmo um contra o outro, numa fase tão cedo do torneio, então o empate me parece muito justo, inclusive para uma Mediarov que já venceu ontem, e também para o Aronia jogando de negras, acredito que é um resultado muito justo. Ok, vamos passar para o próximo lance, para a próxima partida, né? Olha só, nessa nossa próxima partida temos o Vladimir Kramnik contra Sergei Karjakin, dois russos jogando entre si, uma partida bem longa, 55 lances, e que praticamente os dois jogadores também jogaram de forma muito plena. A gente vai passar a partida muito rápida, tá? Porque basicamente não tivemos erros, né? Uma curiosidade, depois temos uma Rui Lopes, e aí temos cavalo F6, a defesa berlinesa, né? E logo depois o muro de Berlim, como ficou conhecida, a defesa depois de roque, cavalo toma em E4, D4, cavalo D6, bispo toma, peão toma em C6, e depois de alguns lances, né, troca de damas logo cedo, e no nono lance as brancas já tem que jogar praticamente um final de jogo. Essa linha ficou bastante conhecida, inclusive foi o Kramnik que praticamente popularizou isso no Mundial de 2000, quando o Garry Kasparov não conseguiu vencer nenhuma partida de brancas contra o Vladimir Kramnik, porque o Vladimir Kramnik jogou essa defesa, né, de negras, esse muro de Berlim, onde basicamente as negras permitem que as damas sejam trocadas logo no início, seu rei fica no centro, perdendo direito de roque, porém elas ficam com esse par de bispos e uma posição bastante interessante para trabalhar. Então é uma linha com prós e contras, uma posição bastante igualada nesse caso, e que as negras têm uma premissa de conseguir um empate bastante fácil. Depois de H3, rei E8, cavalo C3, H5, bispo F4, bispo E7, torre de AD1, bispo E6. Não tem nem muito o que comentar. O desenvolvimento de ambos os lados é bastante fluido, né? Você percebe que o par de bispos tem sua posição inicial. O mais complicado é você, de fato, integrar essas torres aqui, né? Conectá-las. E também a questão do rei, que ele fica um pouco chato aqui no centro, né? Você geralmente vai ter que fazer algumas manobras com ele, trazer um peão para cá, para quem sabe trazer as torres para o jogo. Depois cavalo G5, temos torre H6, torre de F1, bispo B4, algumas trocas. E assim o jogo foi continuando, basicamente, né? Cavalo D2. Não tem muito o que comentar nesse lance, só que nessa posição aqui, cavalo, né? Nessa posição aqui, depois de C4, cavalo B6, as negras vão acabar ganhando um peão. E aí depois de cavalo E3, não adianta, né? Temos aí as negras com um peão a mais, uma interessante, mas uma linha ainda bastante igualada. Por quê? Porque esses bispos estão em casas de cores opostas, né? Então a tendência do final é ser empate. G4, peão toma em G4, várias trocas. E as brancas, claro, vão tentar avançar seus peões em contrapartida aos dois das negras para dar algum peão passado, mas nada muito imediato, não nada muito claro também de vitória. Bispo A4, defende o peão, rei vem para cá para tentar integrar as torres, mas bispo C6, torre CD1, algumas repetições de lance. E depois de um tempo as torres vão ser trocadas, a posição vai começando a abrir e as torres depois vão ser trocadas. As brancas começam a tentar exercer com certa pressão, mas o Karjakin defende muito bem a posição. E aí depois disso chegamos num final de bispos de cores opostas, onde mesmo as negras tendo um peão a mais, depois de bispo B8, foi acordado o empate nessa posição, porque não tem muito o que fazer, né, nesse caso. Mesmo que esse peão aqui avance, o bispo branco vai conseguir vir para casa 7, vai pegar um desses dois peões,
Esse peão aqui das brancas também, né, vai ser capturado, mas assim, não tem muito como fazer nenhum progresso, e aí os jogadores sabem disso e acordaram empate nesse caso. Mas é uma parte bastante interessante. Também sem muitos erros, tá? Nenhum erro não. Olha só, agora tem uma parte bem interessante, jogada entre o Ding Liren e o Fabiano Caruana. Dois jogadores também bastante interessantes. Ding Liren que empatou com o Levon Aronha, Fabiano Caruana que venceu contra o Wesley Sou. E aí eles se enfrentam hoje nessa rodada. Olha só, depois de D4, cavalo F6, C4, E6, temos cavalo F3, D5, G3, bispo E7, as linhas da abertura catalana, depois de bispo G2, roque para ambos os lados, peão toma em C4, e aqui a gente já começa a chegar em umas linhas bastante loucas, eu diria, uma coisa bem insana, porque, olha só, dama C2 faz bastante sentido nessa posição, ok, justo, B6, bastante justo, ok, com a ideia, claro, de desenvolver seu bispo ao longo da grande diagonal, tudo bem, não tem nenhum problema com isso. Porém, as coisas começam a ficar interessantes a partir desse lance aqui. As negras tinham temporariamente com um peão a mais. E aí o que é que elas vão fazer nesse caso? Olha só, as brancas têm que tentar recuperar, mas elas não querem necessariamente tomar com a dama. E aí elas vão para as linhas com cavalo E5. Aqui nessa posição, olha só, existe a opção de você seguir tranquilamente, tá? Olha só, porque quando ele joga esse lance aqui, cavalo E5, automaticamente ele está atacando essa torre que ficou exposta depois do avanço do peão de B7. E o que é que acontece? Bem, uma opção para se jogar é você trazer o cavalo aqui para a casa D5, certo? E aí poderia seguir algo tipo cavalo, toma o peão em C4, desenvolver o bispo aqui em B7, A3, evitando que o cavalo apareça aqui, né, trocando os bispos. E aí, cavalo C6, desenvolvendo sem nenhum problema, né? As brancas podem defender esse peão aqui depois. Muito justo, o jogo continuaria. Mas o Fabiano Caruana decidiu não ir para essas linhas mais calmas. Falei, não quero não. Tô aqui para arriscar mesmo e vou jogar o lance dama toma o peão em D4, ficando com dois peões e claro atacando esse cavalo aqui, né? De modo que permite que o bispo tome a torre lá em cima em A8, depois de dama toma em E5, bispo F3, cavalo D5, certo? E aí é uma linha um pouco interessante, né? Acredito eu que pura teoria, a dama toma o peão em C4, bispo A6 e a dama veio para B3. E as negras desenvolveram seu cavalo para C6. Mas aí tu me pergunta, Renan, por que é que um grande mestre permite que a torre seja capturada lá em cima, ficando com, em troca, né, ficando apenas com um cavalo e um peão? Olha só, existem vários motivos, tá? Nesse caso, as negras têm um excelente desenvolvimento pelo material investido, né? E, bem, é de certa forma uma compensação, tá? Porque se você olhar bem, as brancas vão demorar um pouquinho, né? Para trazer essas três peças para o jogo, enquanto que as negras praticamente só precisam trazer a torre. As brancas jogaram dama A4 nessa posição, atacando o bispo, que voltou para B7. Cavalo C3 desenvolvendo, temos cavalo D4, trocas de bispo, né? Trocas de peça, perdão. E aqui nessa posição, as brancas escolheram o lance bispo F4, atacando a dama. Uma linha interessante de se conferir, que também leva à igualdade, é a linha com dama toma o peão em A7. Você pode estar se perguntando, mas por que não jogar isso? Porque aqui nesse caso eu estou ganhando o peão, estou atacando o bispo, me parece que eu estou excelente. Depois de o bispo vir para 8, você seguir com o bispo F4 e aí vamos por dama F5. Tá caindo o peãozinho, né? Aqui em C7. Então vamos lá, dama toma em C7, atacando o bispo aqui em C5. Não tem problema, bispo C5. Se é o tipo torre de AD1, trazendo torre para o jogo,
As negras sempre têm recursos de dama H3, é bem interessante. E é uma ameaça fortíssima de cavalo E6. Se as brancas, nesse caso, jogam algo do tipo A3, vamos fazer um lance aleatório, tá? Só para você ver quão forte é essa ameaça de cavalo E6. Depois de cavalo E6, a dama tem que sair para algum lugar. Acredite ou não, o melhor lugar para sair é E5, se você for retirar a dama daqui. Se você jogar o tipo dama A7, cavalo toma o bispo em F4, depois de peão toma peãozinho aqui, né, em D4, ameaçando um mate aqui na casa G2, perceba o bispo suportando esse ataque de longe, né? E além disso, peças caindo aqui, né? Depois que você bloquear a diagonal, as negras estariam excelentes nesse caso. Depois de cavalo E6, o computador recomenda dama E5, mas perde depois de todo jeito, né? Depois de F6, enfim, é uma opção, tá? Mas voltando aqui, claro, e depois que você tomasse, né? Claro, teria que entregar aqui a dama, porque não tem casa para ir. E aí depois que você entregasse aqui, as negras retomariam e seria bem um absurdo, né? A vantagem é excelente. Mas tá, depois de dama H3, você não é obrigado necessariamente a jogar um lance A3, né? Você pode entregar de volta a qualidade e depois que bispo toma, as brancas têm apenas um peão a mais, mas a posição tá igual, ok? O que me parece bastante justo nesse caso. Vamos continuar a nossa análise da partida mesmo, né? Bispo toma em D5, peão toma em D5. Seguir o bispo F4 direto nessa posição. Nada de dama tomar o peão lá em cima. Dama veio para F6. Torre de AD1, ainda não indo para aquelas linhas. C5, defende o cavalo. Bispo E3. Cavalo F3, é um lance bem interessante. Troca de peças, né? Dobrando os peões das brancas. Depois de toma F3, D4. E aí você vai recuperar uma peça. Depois desse garfo, né? O cavalo no bispo, depois de bispo F3, atacando a torre, torre veio para D3, também defendendo o peão aqui, e depois de bispo C6 atacando a dama, dama B3, dama F5, um lance bem interessante. O Fabiano Caruana, apesar do material a menos, né, da qualidade a menos, tem uma iniciativa bastante forte, e tem umas ameaças que podem vir a se tornar muito fortes, principalmente por causa dessa diagonal aqui aberta. A ameaça aqui agora é você tá ameaçando capturar a torre, mas também está ameaçando trazer a dama para a casa H3, que seria uma coisa fortíssima nesse caso. Olha só, depois de C4, defendendo a torre com a dama, bispo E4, ataca a torre, e aí depois de torre D2, seguiu dama H5, é interessante esse lance, não jogar primeiro dama H3, por causa que F3 defende, né? O bispo teria que voltar. Mas com o lance dama H5 primeiro, agora você poderia, por exemplo, agora F3 não funciona, porque você está atacando também a casa aqui, né? Tipo, não funciona entre aspas, né? Com F3, que foi o que seguiu, mas mesmo assim você pode tomar. No outro não, no outro você teria que trazer o bispo de volta. Aqui você pode tomar o peão, e aí depois de F5, para, quem sabe, tirar essa dama daí, né? Entregando o peão para tirar essa dama dessa diagonal chata. Claro que você não vai tomar com a dama, porque esse bispo estaria cravado e um lance como esse seria bastante chato. Então, bispo C6, tirando ele daí. Depois de dama D1, temos dama H3, ameaçando o mate, defende com a torre. H6, dama F1, própria troca de damas. O Dingleren consegue defender a posição de forma interessante. Dama G5, torre D3. E aí, torre D3 é um lance interessante, defendendo o bispo, né? Para você, quem sabe, ameaçar retirar essa torre daqui. E aí teria um ataque descoberto na dama. Depois que a dama sai daí, depois de bispo D2, a partida vai adentrando águas calmas. Dama C6, não tão calmas assim. Dama C6 ameaçando o mate em H1. O rei vem para H2, porque aí a dama está defendendo. Bispo ataca a torre, torre F2. Mas depois de algumas trocas de peças, o jogo vai ficando igual novamente. E aí peças são trocadas e os jogadores acordaram o empate depois de alguns lances.
Aqui nessa posição os jogadores acordaram empate. Acredite ou não, a posição está de fato empatada. As brancas não tem como fazer muito progresso nesse caso, porque a configuração de peças das negras muito bem consolidadas não permite isso. Bem, esse foi o terceiro empate. E por fim, a gente vai dar uma olhada no jogo entre Alexander Grischuk contra Wesley So, o único jogo decisivo que nós tivemos. Alexander Grischuk dentro partida com E4, e aí depois tivemos um Rui Lopes novamente, só que dessa vez nada de Muro de Berlim. A gente adentra em águas normais depois de um tempo. Linhas teóricas bastante padrão que a gente já viu em muitos jogos de alto nível. E aí, depois de alguns lances, a posição das brancas é muito confortável nesse caso, tá? Mas as negras também, até aqui, não tem nenhum problema. D4 ataca no centro, temos algumas trocas. As brancas ficam com um peão isolado, que nesse caso tende a ser bom para elas. Depois de H6 o cavalo volta para o centro. Torre de F8, bispo D2. Bem, aqui nessa posição, as brancas têm uma posição excelente, fantástica. Cavalos muito bem colocados, bispo altamente ativos, né? O bispo D2, talvez não tanto, mas a qualquer momento que o peão vá embora, o peão de D4, ele pode vir aqui para essa casa C3 e ficar de forma excelente. Então, as brancas têm um excelente jogo, né? Elas podem depois trazer a dama para casa C2, talvez, trazer a torre para cá, ou até para casa C1 antes, né? Já que tem a coluna semi-aberta. Tem um jogo bastante interessante. Nessa posição aqui, Wesley So comete uma imprecisão jogando cavalo F6, retornando para, quem sabe, você tentar eliminar esse cavalo aqui do centro. Parece intuitivo. Bispo F8 seria mais interessante nesse caso, reforçando a defesa do seu rei e ao mesmo tempo abrindo para sua torre, né? A partida poderia seguir com algo tipo torre C1, e aí depois de torre de AD8, cavalo C5, trocas de peça, né? Claro, você não vai deixar o seu bispo ou sua dama ser capturado, então trocas, torre C5, cavalo F6. A vantagem é muito pequena para as brancas, tá? Tem uma posição mais confortável do que as negras, mas nada que te diga, uau, meu Deus, brancas vencendo, não. Mas as brancas têm uma posição mais confortável que as negras só. Ok, mas seguiu o cavalo F6 nessa posição, o que permite que as brancas continuem com torre C1, e aí depois das trocas de cavalo, as brancas têm uma posição excelente. Primeiro que essa torre aqui, né, depois da troca de cavalo, fica bastante ativa. E você vai ver como elas, ambas as torres, por sinal, elas desempenham um papel muito interessante na partida. Seguiu bispo F6 aqui, propondo a troca de torres. Mas o Wesley So, o Grischuk declina o convite, jogando torre G4, alinhando a torre com o rei inimigo. Parece mais interessante ainda e bem mais preciso torre F4. Uma linha que pode seguir a torre de AD8, trazendo a torre para o jogo. Torre C5, esse lance é muito massa. Por que esse lance é interessante? Depois de dama E7, perdão, você jogar torre de CF5. Olha só onde as torres estão, velho. Muito ativas, ameaçando várias coisas. Depois de torre D6, defendendo o bispo, né? Cavalo E5, olha só que massa esse cavalo pulando aí. Depois de cavalo D8, acredito não, esse é um melhor lance para você defender essa casa aqui. E aí depois de cavalo G4, atacando o bispo praticamente é obrigado a vir para cá. Depois de cavalo, toma o peão em H6, torre toma o cavalo, torre toma o bispo em D4 e as brancas têm uma posição excelente depois de algumas trocas, dama H5. E, bem, você percebe já todas as peças colocando uma pressão dessa em F7. Esse bispo aqui praticamente vai vir para o jogo por aqui, ou por aqui uma hora ou outra. Então, brancas têm uma vantagem enorme. Torre G4 não é ruim, também um lance excelente. E o Wesley So, vendo que o rei estava alinhado com a torre, fez, não, vou jogar ele para aqui para H8. O que é um erro. Aqui praticamente as brancas vencem nessa posição. As brancas estão teoricamente ganhas. Torre C5 é um lance incrível. Prepara de vez dama C1 para atacar esse peão aqui.
E o Wesley So não acha ainda, tipo, tá perdido, mas mesmo assim ele não acha de certa forma a melhor defesa, que seria o lance cavalo E7. O Wesley So jogou, o Wesley So jogou torre de AD8. Cavalo E7 seria interessante, porque você precisa defender depois de dama C1, que é a maior ameaça. Você precisa defender a casa H6. Depois de algumas trocas intermediárias, você jogar o lance cavalo F5, desenvolvendo a casa H6. Tudo bem, tem torre D5 atacando a dama, que teria que sair. Bispo toma mesmo assim, depois que peão toma, rei H2 intermediário, profilático, para evitar algum cheque ao longo da coluna G. E depois de bispo G7, dama F4. Pressão enorme no cavalo e as brancas estão vencendo demais. Mas mesmo assim, uma linha um pouco mais complicada do que a que se viu na partida, que foi torre de AD8, depois de dama C1, incrível. Cavalo toma um peão em D4, pensando, talvez eu possa, quem sabe, jogar aqui depois, ou ganhar esse cara aqui, ou até capturar esse cara aqui, mas assim, as brancas podem jogar o intermediário. E aí depois de torre E4, a torre pode tomar em C7, incrível. Dama toma o cavalo, bispo E3 ataca a dama, trocas. E aqui nessa posição, bem interessante, existe a opção de tomar bispo, toma aqui. Seguindo a partida, peão toma torre, tá? Mas poderia seguir sem nenhum problema, bispo toma dama, também é uma linha vencedora, que não seguiu na partida. Mas depois de torre toma em G2, acredito que o Grischuk não tivesse com tanto tempo assim para calcular algumas complicações que podem surgir nessa linha, porque você permite que a torre tome em G2, e aí depois de rei F1, bispo toma, torre toma bem em F7, as brancas teoricamente ganham. Torre E8, dama C7 é incrível. Torre G1, rei toma, torre E1, rei H2, bispo E5 cheque, você tem que entregar a dama de volta, mas torre toma o bispo em B7 e você acaba com uma peça a mais. É uma variante que poderia ter seguido. Seguiu peão toma, depois de dama E4, F3 ataca a dama ainda, que vem para B4, torre toma o bispo em B7, aqui você fica com uma peça a mais praticamente. Tudo bem, as negras têm ainda o recursinho, né? Tomar aqui em B2, claro, você não inventa de tomar aqui, porque se você tomar, segue dama E1 e já era, né? Perpétuo aqui, nunca mais você escapa do empate. As brancas com muito cuidado jogaram dama F1, e aí ficam com uma peça a mais, né? Contra um peão, e vencem a partida depois sem muita dificuldade aqui. Agora é só vencer, tentar trocar damas, repetir alguns lances para ganhar tempo, mas aqui basicamente já era. Depois de alguns lances, o Wesley So abandonou a partida e com isso acumula aí duas derrotas consecutivas. O Grischuk vence o torneio, perdão, meu Deus, já estou dizendo que o Grischuk está vencendo. Nossa, já pensou se ele vence? Aí eu fico famoso dizendo que eu estou pré-vendo. Mas o Grischuk vence uma partida muito interessante, né? Fazendo seu papel aí com as peças brancas e ficando mais próximo da galera que também venceu ontem e empatou hoje. Bem, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu esqueci de colocar, né, de mostrar para vocês quais os jogos que vamos ter amanhã, mas não tem nenhum problema. Eu vou deixar na descrição, tá? Os jogos da rodada de amanhã, aí você dá uma olhada pra você conferir aí e já ir vendo o que pode acontecer. Bem, muito obrigado por assistir esse vídeo. Eu agradeço demais a sua companhia. Forte abraço e a gente se vê amanhã para mais comentários após as partidas do round número 3. Um excelente torneio até aqui. Claro, apenas o segundo round, né? Mas mesmo assim já está ficando excelente. Muito obrigado, forte abraço e a gente se vê amanhã. Valeu!